Gente, boa tarde novamente para o nosso último painel, nossa última discussão do dia de hoje. Um dia extenso, um dia com 4 discussões durante a manhã, 3 painéis agora à tarde, mas a gente trouxe para vocês conhecimentos técnicos, habilidades sociocomportamentais. E esse painel não poderia fechar de outra maneira. Nós convidamos 2 profissionais do RH, de 2 empresas diferentes, a Beckman Coulter e um hospital, a Santa Casa de Misericórdia de Passos, no interior de Minas Gerais. Isso porque nós queremos mostrar para todos que há, mesmo havendo 2 empresas de características tão distintas, que talvez haja semelhanças muito grandes naquilo que elas buscam em características de um profissional. Então, esse painel tem esse título: Habilidades requeridas na atualidade pelas instituições de saúde. Vamos ouvir de 2 gestoras de RH, 2 pessoas que são responsáveis por contratação, por capacitação. O que elas têm a dizer sobre isso? Quais são as habilidades que eu, farmacêutico, você, biomédico, você, enfermeira, você, fisioterapeuta, o que nós precisamos ter para entrar nesse mercado? Então, aqui nós teremos a Yuri Gabriela Pesato, que é gestora de RH da Beckman Coulter, e nós teremos também a Milena Gonçalves, que é a gestora de RH da Santa Casa de Misericórdia de Passos. E agora, eu deixo com vocês, a palavra é toda sua. Vamos lá. Bom, gente, em primeiro lugar, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou tentar ser sucinta, porque competir primeiro com todos os palestrantes que já passaram por aqui e com a final da Libertadores, que começa daqui a pouco, vai ser mais complicado, mas a gente jura que vai ter um conteúdo gostoso aqui. O meu nome é Yuri Gabriela Pesoto, eu sou pedagoga de formação, então para mim é um orgulho muito grande estar aqui no momento de completo mergulho na educação e saber que eu posso contribuir é muito gratificante. Eu tenho mais de 20 anos de experiência em RH, passei por empresas como Unilever, Avon, Philips, Ecolab, eu já atuo na plataforma de saúde há alguns anos e nos últimos 2 na Beckman Coulter. E é com muita satisfação que eu vou dar aqui meu parecer do que a gente precisa na área, para que a gente tenha sempre os melhores recursos atuando de forma a aumentar cada vez mais o potencial da vida. Quero iniciar dizendo, primeiramente, que a gente busca brilho nos olhos, sangue nos olhos. Isso é difícil de conceituar, mas é muito fácil detectar. As pessoas já falaram aqui, né, eu vi as palestras anteriores, e falando um pouquinho de propósito, né? A pessoa que tem autoconhecimento do seu propósito, da sua jornada de vida, da sua missão, ela consegue transparecer a felicidade no trabalho, na entrega dela, e mais do que isso, ela demonstra senso de pertencimento ao segmento que ela atua. E não tem nada mais gostoso do que você encontrar com alguém que seja feliz no trabalho, que goste do que faz e faça com amor e com prazer. E aí, eu tenho plena certeza que todos os palestrantes já falaram sobre isso, trouxeram a importância das habilidades técnicas e a atualização que vocês precisam buscar o tempo todo. Não dá para você fazer a faculdade, parou, acabou. Não, a gente tem que continuar a busca, né? A gente está um eterno aprendiz, acho que como a Renata comentou, a última palestrante, e a gente tem que sempre buscar essa atualização. Mas a gente tem que deixar claro que o pano de fundo de tudo isso, no quesito de desenvolvimento, é a cultura do E. O que é a cultura do E? Hoje em dia, já faz algum tempo, na verdade, as instituições, elas não buscam mais somente a técnica, ou seja, não basta somente o que você fez ou o que você entregou. A sua performance é simplesmente a sua entrega, mas o que importa é como você entregou, a forma como você entregou. A gente fala que é what and how, a gente fala tudo em inglês hoje em dia, né? Então, what and how. E para nós, o how são os comportamentos de liderança. E não estou falando de liderança em gerenciar pessoas, mas o quanto você é líder do seu próprio comportamento. E a gente chama de âncora de liderança aqui na Beckman, uma delas é traça-rota. O que é traça-rota? É justamente aquilo de você pensar aonde você quer chegar. E como é que você faz isso? Com pensamento crítico. Você vai se sentir à vontade com
situações mais complexas, você vai ser ágil no conhecimento, você vai transferir a estratégia para ação, fazer aquilo que as pessoas colocam nos quadros, mas realmente fazer acontecer. Criar, gerenciar o seu dia a dia, de acordo com a visão e o seu propósito, pensando no futuro. Você vai liderar em um ambiente global. O que significa ambiente global? É usar o chapéu do outro. Ou seja, se você for um gestor de uma multinacional, e você for um gestor regional, como é o caso do Douglas, que a gente falou agora há pouco tempo, ele não pode pensar que todos os países seguem a mesma cultura. Ele tem que pôr o chapéu dos países que ele também atua e saber como é que você pode atuar. Na hora que você está num segmento de saúde, você tem que pensar que seu cliente interno não é tão somente o paciente, mas as áreas que você se correlaciona. E aí, uma outra âncora de liderança que a gente fala é inovação e crescimento. O que é isso? Né? Então, é só criar, inovar é criar, é criatividade? Não, é você entender e responder qual que é a necessidade do cliente, usar o networking para isso, construir relacionamentos confiáveis. E algumas pessoas falaram aqui já sobre isso. O que é a voz do cliente? A voz do cliente é aquilo que ele necessita. Como é que eu transformo aquilo que meu cliente necessita para uma entrega que ele realmente precisa? E isso vai fazer você sair da zona de conforto, né? Vai fazer você escutar o outro. Outra âncora que a gente tem é liderar através da melhoria contínua. Melhoria contínua é para sempre, né? Como o próprio nome diz, ela é contínua. Não dá para você pensar que você chegou num patamar que não precisa de mais nada. A gente está sempre em constante mudança. E para isso, eu tenho que usar ferramenta de qualidade para projetar, gerenciar, o visual management, que as pessoas falam tanto, mas também tem que resolver problemas. E aí, como é que eu faço isso? Eu vou através de um Kaizen, que é você descobrir o porquê, a causa, a raiz do problema, e a gente fala muito em ir até o Gemba, né? Então, quem conhece a metodologia, quando a gente fala de Gemba, Gemba em japonês significa chão de fábrica, é você ir até o chão de fábrica. Então, se eu estou num hospital, é ir até o hospital e falar o que acontece por aqui, qual que é o problema que as pessoas vivenciam aqui. Se eu estou numa empresa onde tem um processo na área de finanças, eu vou até o projeto de finanças, o processo, para entender qual que é o problema e como é que eu posso atuar. Uma outra âncora de liderança que a gente fala bastante é formar pessoas, equipes e organizações. É muito fácil a gente falar que o RH, ele precisa contratar a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, para todos os lados, né? Mas a gente tem que ter o desafio de contratar sempre alguém que é diferente de você, porque é muito fácil trabalhar com quem é igual, e trazer pessoas que são talentos, que possam pegar o seu lugar. E isso não pode trazer medo de trazer pessoas fortes, porque na hora que você traz alguém que é tão bom ou melhor que você, na verdade, está preparando alguém para o seu lugar para que você também cresça. Então, esse medo não é ideal, pensar que trazer pessoas mais fortes é ruim. E você precisa capacitar as pessoas e formar seguidores. Para isso, você tem que delegar, você tem que valorizar o trabalho de todo mundo. A outra e última âncora que a gente tem é ser modelo de humildade, transparência e integridade. Isso, a gente fala sobre ética, integridade, ainda mais no mundo de hoje, onde é muito falado sobre ética e integridade, a gente tem que ter compromisso com a ética e integridade. Não dá para você temer ter algum tipo de conflito, mas usar a sua inteligência emocional para lidar com eles. Porque o conflito, ele existe, não tem como você fugir dele. Ele vai existir em todos os aspectos, em todos os momentos. Agora, como é que você tem humildade para saber, eu estou errado ou deixa eu escutar o outro? Será que o outro lado tem algum aspecto que eu não consegui escutar ainda, não consegui enxergar e eu estou me achando certa porque eu vi só um lado? Ser transparente de não ter uma agenda oculta, de não falar, vou falar só até o capítulo 2, porque lá eu não posso contar para ele. A relação hoje sempre tem que ser do ganha-ganha. Eu vou ganhar, você vai ganhar. Então, eu não posso pensar que eu vou ter uma agendinha escondidinha aqui para não falar com você. Tem que ter transparência e integridade. E a gente já fala essa frase há muitos e muitos anos, que é o walk the talk. O que é o walk the talk? É a gente falar e fazer aquilo que faz, né? Então, fazer aquilo que a gente fala. Então, não adianta você falar, você tem que agir dessa maneira, mas na hora eu vou agir de forma diferente. Ter coragem em liderar, cumprir com os compromissos.
demonstrar humildade e autoconsciência, né? Então, entender meus pontos fortes, entender meus pontos fracos, os meus limites pessoais, ser autêntico e acessível. E eu quero focar um pouquinho mais nessa âncora de humildade, transparência e integridade. E eu gosto muito dessa palavra plus aqui. Antes de falar do plus aqui, eu queria falar que nesse último ano ficou muito escancarada a necessidade do cidadão pensar no outro, colocar-se no lugar do outro, ser solidário à situação do outro. É uma questão de autoconsciência, de entender o impacto do meu dia a dia no outro. O Fique em Casa não foi somente para sua segurança, minha segurança, mas muito mais do que isso, para a segurança do outro. E neste momento, a gente percebe que a área de saúde foi amplamente afetada, porque os profissionais que escolheram trabalhar no segmento não tiveram a escolha do fazer home office, do fique em casa, ou estou com medo da doença, não consigo fazer isso agora. Claro, se for pensar, bom, mas as pessoas que trabalham na área da saúde, elas sempre escolheram trabalhar dessa forma, então elas já sabiam de um risco que poderiam ser acometidos, verdade, mas pensar que nos últimos 100 anos, a gente nunca teve um medo do desconhecido, né? A área de saúde sempre esteve exposta a riscos bacterianos, virais, mas não uma doença completamente desconhecida. E aí eu queria falar um pouquinho do modelo Plus, que eu levo comigo desde a minha época de faculdade, que me ajuda bastante. Então, se você está com alguma dúvida de como agir, de como você deve atuar no seu ambiente de trabalho, até na sua vida, faça as seguintes perguntas. P. Procedimentos. Existe procedimento para eu realizar essa outra tarefa? Então, existe já na empresa alguma regrinha que eu tenho que seguir? ISO 9000, procedimento XYZ, na nossa empresa é o Master Control, políticas, né? L. Leis. Existem leis que dizem se eu posso ou não posso fazer? Então, pode ser que não tenha um procedimento na empresa, mas existe uma lei no país que fala, você pode ou não pode fazer isso. U, valores universais. A gente sempre sabe o que é certo ou errado. Desde pequeno, a gente está ouvindo dos nossos pais falando o que é permitido ou o que não é permitido. S, seus valores. A gente também tem uma peculiaridade aqui do que a gente acha que é melhor ou não, o que eu acredito ser o correto ou não na minha filosofia de vida, no meu propósito. Se eu realizar essa ação que eu estou com dúvida, eu vou estar ferindo os meus sentimentos, os meus valores, e a pergunta que eu sempre faço aqui é a seguinte, se saísse uma manchete no jornal com a ação que eu acabei de tomar, os meus filhos teriam orgulho de mim? Então, essa metodologia Plus aqui eu gosto bastante, porque se alguma das perguntas que a gente fez, a resposta foi não, não faça, não faça, porque vai estar contra o procedimento da empresa, do local de trabalho, vai estar contra a lei, vai estar contra o seu valor universal, o seu valor e valor universal, onde fala tem alguma coisa errada, mas o que eu sempre penso se sair uma manchete minha no jornal com alguma coisa que eu fiz, as pessoas que trabalham comigo, os meus filhos vão ter orgulho de mim, aí tá simples. E eu acho que esse é um dos valores que a gente precisa cada vez mais valorizar, o nosso modus operandi que tem que estar acima de qualquer coisa. Então, acima da técnica, a gente tem que saber o como fazer. E o como fazer tá aqui no Plus. Eu corri bastante para dar tempo das pessoas falarem aqui, para a Milena também falar. Então, eu espero ter ajudado e clarificar um pouquinho e contribuir com o crescimento de vocês aqui. Muito obrigada. Tem alguém com o microfone ligado aí, gente. Tem alguém com o microfone ligado. Helena, pode seguir. Oi, posso seguir. Obrigada, Yuri. Deixa eu colocar aqui minha apresentação agora. Cravei nos 15, hein? Tô vendo que eu consegui.
Então, estão vendo a apresentação? Sim. Ótimo, então vamos lá, né? Primeiramente, muito obrigada pelo convite, assim, falar de um tema, né, que eu gosto, que eu vivencio no dia a dia, né, falar sobre as competências soft skills dentro da área da saúde é muito gostoso, é muito bom, né, mas me apresentar de uma maneira rápida aí, meu nome é Milena, sou psicóloga de formação, atuo como gestora de pessoas na Santa Casa de Misericórdia de Passos. O hospital é filantrópico, ele fica localizado no sudoeste de Minas Gerais. É um hospital de grande porte, hoje a gente tem 2.000 colaboradores dentro da instituição, e a gente atua desde a parte, né, hospital geral, UTIs, hospital mulher e da criança, cardio, ensino e pesquisa, né, a parte oncológica e plano de saúde, né, então um hospital, assim, bem amplo e diverso. Mas vamos falar sobre o nosso tema que a gente veio conversar hoje, né. Não vou me aprofundar, eu acho que teve vários temas aí falando questão de propósito e legado, mas eu acho que tem que fazer uma introdução aí quando a gente fala em competências soft skills, né? Quando, né, seja um candidato, um colaborador da empresa, a gente sempre coloca, né, que os valores têm que estar alinhados, né? Então, o alinhamento com a cultura da empresa tem que ter o alinhamento dos valores daquele candidato, do colaborador que trabalha na instituição, né? Qual que é o propósito? E trabalhar numa instituição de saúde, né, o principal propósito é cuidar do próximo, né, é gostar de gente. Né, em entrevista, quando chega o candidato e fala assim, eu quero trabalhar num lugar que não tem gente, né, que eu não tenho contato. Eu falo, olha, trabalhar em instituição de saúde, seja direto ou indiretamente com o paciente, né, a nossa missão é o cuidar do próximo. Então, quando tem essa compatibilidade, existe uma assertividade, a gente gera resultado, engajamento, né, da instituição. Então, isso é muito diferente, né? Então, esse olhar é necessário. E vamos lá para nossas competências soft skills que são necessárias para a instituição de saúde, né, para a nossa área aí. Quando a gente fala, né, do profissional, a gente sempre coloca, ele tem que ter inteligência emocional, ele tem que saber tomar decisão, resolver problema. Então, a gente tem, né, a gente pode ver que existem um leque de opções aí de soft skills. Eu vou trazer 6, né, que são importantes para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, e a gente viu nesse período aí de um ano que a gente está vivendo dentro da instituição de saúde da pandemia, o quanto que é necessário, né, foi e é necessário soft skills. É importante o hard? É sim, mas nesse momento, né, do medo, da angústia, do novo, a gente viu e diferenciou os profissionais que as competências soft skills estavam mais, né, de acordo aí no dia a dia da instituição. Então, a primeira aí que eu vou estar trazendo é a inteligência emocional. E aí eu trago alguns pilares quando a gente fala de inteligência emocional, porque a gente tem a razão e a emoção. E quando a gente fala de emoção, a gente fala tanto da nossa emoção e como que eu lido com a emoção do outro. Então, eu tenho um autoconhecimento, né, de como que eu me relaciono, como que é a minha emoção nessas relações. Eu tenho resiliência, então, assim, eu aprendo com as minhas dificuldades, né? Eu aprendo com o novo, então entra tanta flexibilidade, adaptação, né? Então, esse um ano de novo, eu vou falar algumas vezes aí em relação à pandemia, né? Que trouxe um grande aprendizagem para a gente, né? Então, uma coisa que era falado de manhã, à tarde já tinha que se adaptar para o outro. E mesmo o profissional da saúde que escolheu cuidar, a gente teve vários casos profissional com medo, receio, que a gente teve que fazer um trabalho de fortalecimento, né, das soft skills deles, que está atuando na área do Covid, na linha de frente. Um outro ponto também muito importante quando a gente fala é a comunicação. Né? Eu tenho uma escuta ativa, então quando o próximo, né, o outro está falando comigo, eu estou ouvindo mesmo, né? Eu estou inteiro naquela conversa, ou não, eu estou pensando em outro problema, eu já vou dando a resposta para ele. O dar e receber feedback, que a gente fala muito, né, na área de RH. Então, quando eu dou feedback, seja se eu sou um líder, seja para o meu colega de trabalho, eu uso uma comunicação assertiva, eu sou clara. A gente tem muitos casos, né, do líder, do gestor que chega no RH e fala, não, eu já falei, não, ele sabe, ele que não muda. E quando a gente chama aquele colaborador, isso fica muito evidente que não foi clara essa conversa, né? Muitas vezes por medo, receio, né, de às vezes magoar,
né, ele não é assertivo nessa comunicação. Então, a gente pode comunicar, deve comunicar, mas de uma maneira assertiva e sem ser grosseiro, né, sem acabar impactando de uma forma negativa no outro, né. E o receber feedback também é importante. Então, eu estou aberto, né, para me analisar, para ver o que eu preciso mudar, ou quando alguém chega para mim, eu já falo, não é desse jeito, não é dessa forma, então eu tenho que ter essa escuta, né? Negociação também faz parte de uma comunicação, né, assertiva. E aí até Yuri falou, né, uma parte aí de negociação. Não existe, assim, quem ganha, né? Não existe um lado que tem que ganhar, né? Quem tem que ganhar é a instituição, na verdade, quem tem que ganhar é o paciente, né? E aí, dentro do dia a dia do hospital, a gente negocia o tempo todo com nossos pares. Outro ponto que não podia deixar de falar é a relação de humanização e colaboração. Né? Como eu falei no começo do propósito, né? Para trabalhar numa instituição de saúde, tem que gostar de gente, tem que gostar do humano, né? Então, humanização é até um dos pilares nossos da instituição, né? Principalmente aí na nossa área. Então, quando a gente fala de senso de time, né? Trabalho em equipe, né, aquela história que a gente sempre fala, que é do time de futebol, daqui a pouco aí tem o jogo, né, então tem que ter o goleiro, tem que ter o atacante, então a nossa equipe não pode ser todo mundo igual, nem deve ser igual, a gente destacar quais são os potenciais aí de cada um e valorizar isso. Respeito e gentileza, isso é para todos. A gente tem casos aí que a gente recebe até a ouvidoria, né, do paciente, né, do familiar, daquele enfermeiro, para aquele profissional, para aquele médico, assim, elogiando o atendimento, porém, muitas vezes, com a equipe, ele não tem esse respeito e gentileza. Então, respeito e gentileza, isso é com todos ao nosso redor. E aí a gente fala, né, de inclusão, diversidade, de novo aí a questão do respeito, né? Um outro ponto aí, pensamento crítico, né? Sair fora e ir da caixa, né? Muitas vezes no hospital todo mundo fala assim, eu vivo apagando incêndio a todo momento, né? Tem momento que a gente tem que apagar, que tem que ser rápido, a gente lida com vida, né? Mas será que toda hora eu tô apagando fogo? Será que eu não tenho que parar, analisar o problema, ver a causa, a raiz? Vou lá, né, como o Yuri falou, vou lá no Gemba, né, lá no chão de fábrica, né, no chão lá do hospital, nos corredores, eu vou lá ver um K1, K2, né, vou analisar realmente aquele problema, né, eu tenho que ter um raciocínio lógico, tomada de decisão, e aí também está atrelado ao próximo, que aí é a criatividade. Então, como que eu tomo decisão? Muitas vezes a gente pensa que criatividade é algo que tem que ser lá da diretoria, que tem que ter um investimento financeiro, mas quem está no dia a dia da função, ele sabe o que é melhor para ele. Às vezes a equipe fala assim, né? O colaborador chega para mim, nossa, Milena, mas é uma coisa tão simples, mas o simples impactou no paciente, melhorou o processo, é a melhoria contínua. Então, isso é inovação, né? É criatividade. E por último aí, liderança, né? Gestão de pessoas, né? Ser proativo. O líder, ele não tem que ficar atrás da mesa, né, um gestor da área de saúde, ele tem que ir lá, né, ele tem que ir na UTI, ele, se é da limpeza, ele tem que ir nos corredores, se é um farmacêutico, e nesse momento de pandemia, a gente viu que ele tem que estar junto com a equipe, né, é primordial, a equipe pediu isso, sentiu falta desse momento, né, gestão de pessoas, ele saber lidar com o diferencial de cada um, muitas vezes ele fala assim, mas aquele, né, diferente da equipe, mas o que ele tem, o que ele pode agregar para a equipe, ele ter esse olhar, né, não existe todo mundo cópia, robozinho, né, então aproveitar os talentos. Ele tem que ter organização, planejamento, execução, gestão do tempo, e algo que a Yuri também trouxe, que a gente trabalha muito, é a questão, a gente tem que a gente chama o líder formal, que ele tem o cargo, que está no crachá, né, que está na carteira de trabalho, que ele tem uma equipe, e tem o líder do conhecimento, que são todos que trabalham na área da saúde, né? Desde a recepção, farmacêutico, nutricionista. E o líder de conhecimento tanto traz o conhecimento dele técnico para tomada de decisão, né? E negociação, como está pautado nos valores, né? Porque tem muitas coisas que não vão estar lá no manual, do procedimento, e aí a gente tem que decidir na hora. E se tiver pautado nos valores da instituição, com certeza, né, a decisão vai ser a melhor aí. E aí, só para a gente finalizar, né, a gente tem que olhar muito a questão do positivo. Muitas vezes, né, seja o colaborador, ele olha e fala assim, o que está faltando, né, o que eu preciso melhorar.
mas olha o que você reconhece, o que tem em você de positivo, estimule isso, né? Porque se a gente olhar tudo aqui que eu coloquei, né, a gente não vai ter tudo isso, né? Até falou na parte da felicidade, a gente não é Mulher Maravilha, a gente não é super-homem, né? Então a gente não vai ser bom em tudo. Então a gente tem que reconhecer o que é natural nosso, que é nato, que a gente faz isso de uma forma natural, né? E reconhecer isso. E o que não é, a gente ter o ouvido, né? Essa escuta ativa, né? Receber feedback, pedir feedback, estar aberto para o feedback. E aí é sempre autoanálise, autoconhecimento do que eu posso melhorar e como posso melhorar. Então, esse é só um painel, né? Só uma matriz que eu trouxe do dia a dia da nossa instituição, né? Eu agradeço muito o convite, aí tá meu contato no e-mail, para quem quiser conversar, entrar em contato comigo, eu estou à disposição, né? Muito obrigada. Meu contato no e-mail, para quem quiser conversar, entrar em contato comigo, eu estou à disposição, né? Muito obrigada. Muito bom, muito bom. Gente, olha, eu estou acompanhando aqui o chat, né, do YouTube. São muitas pessoas elogiando a fala de vocês. Excelente, muito bom e tal. E assim, são temas que são fantásticos, né? É uma pena que a gente tenha tão pouco tempo, mas são pinceladas mesmo. Talvez só para estimular as pessoas a pensar sobre o assunto, a buscar mais discussão, a buscar fóruns, né, de discussão, a buscar capacitação nessa área, porque, na verdade, todos os temas que a gente tratou aqui, dos técnicos a esses temas sociocomportamentais, são temas que a gente pode e deve aprofundar. E eu entendo que nós podemos desenvolver também. A gente pode não ter uma qualidade de escuta tão boa, mas a gente pode aprender como desenvolvê-la, né? Me corrijam, as gestoras de RH se eu estiver errado, né? Mas eu acredito que tudo que a gente tem de bom pode melhorar, e o que a gente tem de não tão bom ainda pode buscar o aperfeiçoamento, a melhoria, o crescimento nesse campo, né? Assim é do ponto de vista técnico, e eu imagino também que assim seja do ponto de vista comportamental, né? Vocês falaram bastante sobre aquilo que as empresas buscam. Eu não tenho dúvida que a grande maioria das empresas hoje busca esses perfis e esses comportamentos, né, e essas qualidades dos funcionários que eles estão contratando, né? E eu queria deixar aqui uma lembrança de que a professora Lúcia Fernanda, que participou do painel anterior, né, junto com a doutora Renata, a doutora Bruna e o doutor Douglas, a Lúcia Fernanda é uma das consultoras que presta serviço também, que faz consultorias para o nosso Instituto Rios, e ela está lançando no próximo mês um curso de inteligência emocional, né, e soft skills, desenvolvimento de competências socioemocionais, as soft skills, de inteligência emocional. Então, estará disponível na nossa plataforma, no Instituto Rios. E eu acredito que, para aquelas pessoas que querem se aprofundar um pouco mais, querem ter exercícios, ter atividades que possam estimular essas características, será uma boa pedida, né? Gente, aqui, na verdade, a gente não tem perguntas que foram colocadas para vocês, mas tem muitos comentários concordando com as falas de vocês, que eu estou observando aqui. Na verdade, deixa eu ver aqui. Teve uma que me chamou a atenção. Aqui da Aparecida Filomena. Ela fala: acredito que o conhecimento sobre esses assuntos vem da falta de prática na realidade de cada um, né? Falar é bem diferente de praticar. A prática requer esforço interno, né, conhecer-se e empatia, né? Então, de fato, né, ela completa: praticar requer tempo. Sim, e é muito lógico isso, né? Muito lógico. A prática, ela tem que ser sucessiva e leva tempo, sim, mas não é, de modo algum, um impeditivo para que as pessoas desenvolvam.
Não é isso? Se eu tiver 2 minutinhos de fala, Francisco, eu queria falar sobre o 70-20-10, que certamente todos conhecem, mas os novos, as pessoas mais jovens não conhecem tanto aqui. A maioria das pessoas acha que a gente aprende só com treinamento, né? Mas como você está falando, é a prática que a gente aprende. E eu adoro dar o exemplo de como que as pessoas aprenderam a dirigir. Ninguém aprendeu a dirigir abrindo o caderno da autoescola e falando assim, bom, com a sua mão direita, ligue a chave na ignição. Com o seu pé esquerdo, coloque o pé até o fundo no amortecedor. Com a sua mão direita, coloque a marcha em primeira marcha. Lentamente, com o seu pé direito, pise no acelerador e lentamente vai tirando. Impossível, né? Então, a gente aprendeu certamente, praticando muito, deixando o carro morrer, abaixando o volume do rádio para poder saber qual é o número da casa, que a gente não conseguia no começo, escutar o rádio alto e dirigir. E também, a gente aprendeu também olhando o pai, a mãe dirigir, o irmão, algum amigo. Então, 70% do nosso aprendizado, ele vem da prática. 20% do coaching, do mentoring. Então, quando você está olhando seu pai, sua mãe, seu irmão dirigindo, você está olhando, é assim que ele faz. Só 10% é o treinamento, né? Ele é essencial. E se você fizer um treinamento e você não praticar o treinamento, já era, o conhecimento está perdido. Então, sim, Filomena, a prática é essencial. Então, a gente tem que praticar para poder conseguir. E mais do que isso, ter a autoconsciência, né? De falar, eu sei que aquele é meu ponto fraco. E se eu tenho essa autoconsciência, essa humildade em saber o que está faltando para mim, é muito mais fácil buscar ir atrás do conhecimento, ir atrás da formação e suprir os gaps que a gente tem, né? Porque gap a gente tem para sempre. Nunca ninguém é perfeito, né? Uhum. Primeiro passo é o autorreconhecimento sempre, né? E aí, depois a gente sabendo, a gente corre, né, atrás. E é exatamente isso que foi pontuado também em outras falas aqui, em outras mesas, né? A questão do autoconhecimento. Você se conhecer o que você tem, né, de ponto forte, e conhecer também os seus pontos fracos, pontos a serem melhorados. E aí você corre atrás disso. Gente, adorei. Queria que essa nossa conversa aqui pudesse se estender ao longo de mais 1 ou 2 horas, mas infelizmente a gente não tem como fazer isso. Eu espero, num outro momento, que a gente possa contar com vocês, seja discutindo hard, seja discutindo soft, enfim. Empregabilidade é algo que a gente precisa sempre falar. Não é algo estático, não é algo morto, é algo que está cada vez mais pulsante. Empregabilidade. Por isso, a Rios pensou em trazer esse painel com tantos profissionais, com tanta experiência bacana para dividir com os nossos ouvintes, profissionais da área técnica e profissionais que contratam. Por isso, a gente fecha o painel exatamente com vocês. Muito obrigado, Milena. Obrigado, Yuri, por vocês compartilharem conosco essas experiências, esses conhecimentos. O Instituto Rios agradece muitíssimo. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, conta com a gente aqui. Tá ótimo. Pessoal, a gente está encerrando por aqui. Eu queria só deixar um recado para vocês. Sigam o canal da Rios no YouTube. A gente tem muita coisa bacana, muitos vídeos, vídeos técnicos, vídeos formacionais, vídeos com curiosidade, vídeo, né, para trazer conhecimento de verdade, feito por profissionais que conhecem do assunto. Em breve, todos os vídeos desse painel estarão disponíveis também lá no YouTube. Para quem não conseguiu ver aqui o nosso painel ao vivo, poderá ver no YouTube. Quem viu só pela metade, enfim. Em breve, cada um desses painéis, os 7 painéis do dia de hoje, estará também liberado lá no YouTube. Então, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e acompanhe também as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. E nos vemos num próximo evento. Tá? Gente, vocês que preencheram todos os nossos links como presença, né, para garantir o seu certificado, também estão concorrendo aos sorteios de cursos, ok? E os resultados serão liberados para vocês pelas redes sociais e vocês receberão por e-mail também, ok? Então, gente, ótimo final de sábado, bom domingo para todos e que a próxima semana seja com muita força, muito gás, para que a gente possa dar conta das nossas demandas. Um abraço a todos.